tudo bem? Chegamos então com a nossa aula de safari. Vamos dar continuidade. Hoje nós vamos aprender a fazer a zebrinha. E olhem aí na tela, gente, duas cores para zebrinha. Moleza. Vamos lá então? Ó, mistura e cinza que eu tenho aqui. Deixa eu dar uma dica para vocês. Eu já utilizei em algumas zebrinhas a cor que eu faço no hipopótamo. Mas como aqui eu tenho dois elementos, para ficarem diferentes, eu vou cortar o rústico aqui da zebrinha, tá? Eu vou usar só o branco com cinza, mistura com cinza. Então vai ficar super tranquilo, tá ok? Eu risco as manchinhas, mas como o desenho é muito pequeno, eu faço por cima e depois na hora do contorno, eu faço as manchinhas com preto no pincel filete, tá bom? Se for ficar dividindo aqui, acaba que é muito pequeno e não fica um resultado muito bom, porque não tem como sombrear bem, então eu prefiro passar por cima. Essa aqui, a extensão da nossa mistura vai ser maior, visto que nós só vamos trabalhar com duas cores. Então eu vou preencher com a misturinha e já vou sombreando as partes de baixo com o cinza. A parte do corpinho dela, eu vou fazer dessa maneira. Tem um pezinho, uma patinha lá atrás, ó. Então, eu vou fazer ela lá atrás primeiro. Eu vou marcar os dois pontos onde eu tenho sombra com o cinza. E já vou prosseguir no restante do corpo. Vou trocar de pincel, vou pegar um pincel maiorzinho. Só para render aqui pra nós. O restante do corpo vai ser da mesma forma, tá bom? Corpinho preenchido, agora nós vamos fazer a parte do rosto. Primeiro eu vou fazer as orelhinhas, o processo vai ser o mesmo, mas eu vou fazer elas com vocês aqui, para não ficar dúvida. Coloquei a minha mistura na parte de cima e vou escurecer de baixo para cima, da base para a ponta da orelha. Utilizando as mesmas cores, mistura e cinza. Com uma orelhinha feita, esfumar ela mais um pouco. Vou fazer a outra orelha. Respeitando o limite do risco aqui, porque essa outra orelhinha, ela pega por baixo do rostinho da girafa. Então, risca direitinho, para não ter problema nessas horas aqui, tá? Pega um risco bom. Ó, fiz as duas orelhas. Agora eu vou fazer a parte do rosto em si. Também vou passar em cima dos olhos, que esses olhos aqui estão bem pequenos. Coloquei a mistura no meio. Vou expandir um pouco mais. Para as laterais do risco. E agora sim, eu vou sombrear com o cinza. Atrás do focinho dela. Embaixo aqui da crina. Bem rapidinho, tá vendo, gente? Até pela quantidade de elementos que tem no risco, ele acaba sendo... Cada bichinho acaba sendo mais simples. Mas a técnica e as cores para vocês pintarem outros
desenhos, outra zebrinha, outro leãozinho, é basicamente a mesma. Vai mudar a disposição aqui dos bichinhos, né? A forma de distribuí-los, ou talvez podem ter um sozinho, mas as cores vocês podem usar as mesmas cores, tá bom? Então aqui eu sombreei, agora eu vou para a parte do focinho dela, que eu vou utilizar a mesma coisa que eu utilizei lá no hipopótamo, que vai ser a mistura, o areia e o camurça, tá? Então eu vou preencher o meio aqui com branco, mistura. Se eu falar branco, gente, estiver pintando fralda, é a mistura, tá bom? Coloquei e vou preencher o restante com o areia. Preenche todos os cantinhos. E agora eu vou acentuar com o camurça. Nas laterais, das laterais para dentro. Não precisa usar muita tinta. Coloca aos poucos e se for precisando vocês vão acrescentando mais. Esfuma bem. A zebrinha, ela tem esses mesmos detalhezinhos aqui, iguais os do hipopótamo. Então, eu vou utilizar o marrom café, vou trocar, vou pegar um pincel menor para eu fazer esse efeito de sombra, tá? E agora embaixo da boquinha. Ó, já definimos bastante. Dentro da orelhinha vai ser da mesma cor. Eu já vou jogar direto a areia, o espaço é bem pequeno, então vou jogar o areia. Já vou direto pro meu marrom café, escurecendo a base aqui. Observem que eu tô utilizando um pincel pequeno, tá? Pronto. Agora ficou os detalhes da zebrinha pra gente fazer. Eu vou mostrar pra vocês a parte da crina e das patinhas. E vou explicar como que eu faço a parte das manchinhas dela, tá? Então, na crina a gente vai utilizar o cinza e o preto, tá? Dessa vez eu vou descartar a mistura. Eu vou jogar um pouquinho de cinza no meio, cinza puro. E depois eu vou completar com o preto, seguindo o risco que eu coloquei aqui, tá bom? Ó, já deixo ele puxadinho, porque depois eu vou precisar usar o pincel de contorno aqui, o filete, para poder definir esses pelinhos que tem na crina. Então, já faço ele dando uma puxadinha assim. E deixo a definição deles para a hora do contorno. Segue o que você riscou. Observem que não é tão certinho, porque a crina não pode ser tão certinha. A parte de fora que eu falo, tá? Aqui dentro você tem que fazer a definição direitinho.
Vou pegar um pouco do cinza e já vou aproveitar e dar uma iluminadinha aqui no meio. Ó, ficou assim. E depois eu vou definir com o pincel filete na hora do contorno. Isso é só a base. A parte de cima do mesmo jeito. Vou acompanhando o meu risco. Já vou deixando riscadinho assim, ó, o pincel é fino, então eu consigo fazer. E depois, da mesma forma, eu vou definir com o pincel filete na hora do contorno, tá? Para as patas, eu vou usar um pouquinho de cinza puro e vou fazer da mesma forma, completar com o preto. Essa parte escura, eu estou aproveitando para fazer aqui, para mostrar para vocês o bichinho completo. Que a intenção é que vocês vejam como que ele fica, né, antes do contorno. Mas, na casa de vocês aí, eu sugiro que vocês sigam até o final do risco e voltem depois e façam essas partes mais escuras, porque a chance de você encostar a mão aqui e manchar, borrar o seu trabalho é muito grande. Às vezes acontece, gente, sem a gente nem perceber, quando vocês, ó, onde que eu encostei. Então, tudo que você for usar, cor preta, cor vermelha, eu sugiro que vocês façam por último, tá? Aqui eu vou fazer com o maior cuidado, só para mostrar. Mas o bacana mesmo é fazer por último. Se eu não estivesse gravando esse vídeo para vocês, seria o procedimento que eu faria. Eu faria o restante do risco, e depois na hora do contorno que eu faria isso daqui. Preenche todos os cantinhos, usa um pincel menor. Ó, se porventura ficou algum cantinho sem preencher, você volta depois com o pincel filete, tá? Porque aqui já não consigo mais usar esse pincel comum, tá bem pequeno. E completa. Vou mostrar pra vocês um risquinho, como que eu faço, que eu vou deixar pra fazer o restante no final. Vou fazer com esse pincel mesmo, aquele pincel meu pequenininho. Eu vou colocar a tinta, depositar mesmo a quantidade boa de tinta. E depois eu vou puxar, ó, de acordo com o meu risco, tá? Ficou um pouquinho grosso, eu vou mostrar o que que eu faço. Pego o meu pincel filete. Eu utilizo o pincel da Tigre, esse tamanho 0 aqui, ele vem num kit com 2. Tá escrito kit pincel para unha, mas dá pra usar perfeitamente aqui no tecido. E aí, ó, eu coloco a base com o pincel maior e ajeito com o pincel filete. Eu faço isso em todas as manchinhas. Olha como que a pontinha dela já ficou mais fina. É aqui que eu consigo ajeitar. Vou fazer mais uma. Vou fazer essa que tá aqui numa posição diferente, ó. Mesma coisa. Pego o meu pincel, deposito a tinta, puxo, ó, ficou grossinho e indefinido. Volto com o meu pincel filete. E aí sim, eu ajeito o desenho. Mantenho a ponta mais fininha, mantenho ele bem preenchido.
Olha só como que fica certinho, tá? Essa aqui é a forma correta de fazer. Os demais vocês vão fazer do mesmo jeito. Em relação ao pincel, gente, é a mesma coisa. Vocês podem utilizar um pincel filete de contorno que vocês estejam acostumados, tá? O importante é que o pincel esteja bem conservado, em boas condições. Se o pincel estiver muito aberto, infelizmente vocês não vão obter o mesmo resultado, nem para esses detalhes e nem para contornos. Então eu sugiro que o pincel esteja em boas condições. Eu espero que vocês tenham gostado da dica da nossa zebrinha. Eu peço que vocês curtam esse vídeo, que vocês deixem um comentário de vocês, que vocês se inscrevam no canal. Vamos aumentar o número de seguidores desse canal para que a gente possa trazer mais dicas para vocês. Me sigam também no Instagram. Aproveitem para acessar o link azul lá na minha bio e ter acesso a todos os conteúdos que eu ofereço para vocês, inclusive entrar no nosso grupo gratuito do Telegram com dicas extras, tá bom? Um abraço para vocês e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!